Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando mais um capítulo do livro Trilhas da Libertação. Hoje é o capítulo Escândalo e Paz. Encerrada a reunião e ainda emocionado, Francisco foi cercado por um pequeno grupo de companheiros afeiçoados que o saudaram sorridentes. Lembra que o Francisco estava acabando de fazer aquela palestra que ele falou sobre sexo, né? E aquela senhora que está tentando, né, influenciá-lo estava presente. Então, era o final da palestra. O tema bem cuidado atingiu muitos corações, convidando a reflexões otimistas que deveriam ser incorporadas ao comportamento diário. Dona Augusta, entretanto, aquela senhora, né, perturbada pelas emoções em desordem, supôs que a palestra tratava de um ardil do jovem para descartá-la das suas paisagens afetivas, quiçá por ser ela mais idosa, enquanto ele preferia pessoas mais juvenis. Assim, raciocinando, aumentou o desequilíbrio interior e, ao término, vendo envolvido pela afabilidade e o júbilo de vários amigos, permitiu-se envenenar pelo ciúme, derrapando na cólera que ela não pôde dominar. A rejeição sexual aos desequilibrados da emoção desvaira-os e os torna capazes de qualquer alucinação, porque se acreditam necessitados do plasma genésico, que pensam não poder dispensar, quando em realidade trata-se de capricho pessoal de torpeza moral. À medida que via a cena enriquecedora da fraternidade espontânea, mais se lhe aumentou a ira, atraindo comparsa espiritual que passou a infundir-lhe mais rancor e estímulos para a agressão. Causa estranheza, às vezes, que entidades perversas se adentrem em recintos cuidadosamente preservados e dedicados à ação do bem. Quando, porém, são atraídas pelas mentes viciosas que as preferem, não se pode evitar-lhes a presença, já que se trata de eleição pessoal e, como cada ser respira no clima psíquico que lhe apraz, é inevitável essa comunhão espiritual, tornando-se responsável e vigilante pelos danos que se impõem, assim como por aqueles que produz nas outras almas. Sério, minha gente, isso aí. Cuidemos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, né? Que muitas vezes vão nos prejudicar e até podendo prejudicar outras pessoas. Vejam como é que as coisas são sérias. Não é só com um punhal, com uma espada, com um revólver que eu atinjo o outro ou a outra. É também com o meu pensamento. Fernando, vigilante, insistia, mediante o envio das ondas telepáticas sobre a senhora, a fim de neutralizar-lhe a paixão desordenada, mas que eram rejeitadas e tidas por covardia moral. Deixando-se arder, ela foi tomada de inopino pelo adversário, que encontrou nela perfeita sintonia, e erguendo-se da poltrona, avançou desnorteada na direção do grupo jovial e rompendo com azedume e agressividade na voz e nos gestos contra o Francisco. Vejam, amigos e amigas, que ponto, né, que a pessoa chega. E ela vai chegar perto do Francisco e vai dizer: hipócrita, como se atreve a falar em disciplina sexual quando lhe sou vítima de galanteios e convites perturbadores, sem qualquer consideração pela minha posição de mulher casada, que tenho vindo a este lugar em busca de orientação e conforto? O inesperado da cena
a todos tomou de perplexidade. Lívida e espumejante, a tresvairada prosseguiu estentórica ante o médio paralisado. Neguei de público que me tenha sediado, insinuando-se e procurando perturbar-me com sua juventude e masculinidade. Que pensa que sou? E que é isto aqui? Afinal, é um bordel? Ia golpear o rapaz, quando o senhor Almiro, atraído pela voz alterada, segurou-a com firmeza e, interrompendo a cena vulgar, sacudiu-a com força e deu-se conta da incorporação de que era vítima a enferma da alma. Como já estivesse informado da ocorrência, tentou retirá-la para a sala próxima de forma persuasiva. Porém, transtornada ao extremo, ela gritou reagindo: "Isso não ficará assim. Tenho que desmascarar o farsante e esta súcia de hipócritas. Envergonhada depois disso, só uma solução para mim, que é o suicídio." E prorrompeu em copioso e agitado pranto. As pessoas permaneceram estarrecidas. O Dr. Carneiro de Campos, que prosseguia ao lado de Francisco, falou-lhe na acústica da alma: "Recorde-se de Jesus e não se defenda. Pague pela honra de ser fiel ao bem. Mediunidade sem testemunho assemelha-se à bela orquídea sem perfume e de efêmera duração. Defender-se-á é acusá-la. Ela já está muito infeliz, para piorar-lhe a situação. Calma e oração." Então, isso o doutor Carneiro falou para o moço que tinha feito a palestra, o Francisco. Trêmulo e pálido, com lágrimas que lhe desciam dos olhos e se originavam no coração, Francisco permaneceu imóvel, desfigurado pelo choque horrendo, sem uma palavra. A paciente foi afastada pelo presidente da casa, levada à sala de passes, onde este procurou aplicar-lhe a terapêutica apropriada. Ao fazê-lo, a pobre senhora, fixada nas paisagens da sensualidade e dominada pelo verdugo desencarnado, repelia: "Também o senhor, apalpando o meu corpo, que deseja?" O respeitável trabalhador, sob a inspiração do irmão Vicente, prosseguiu impertérrito até o momento em que a deslindou dos fluidos nefastos, afastando o obsessor, que agora tombava na própria armadilha, ali ficando para posteriores esclarecimentos. A insensata senhora recobrou a lucidez e, arquejante a princípio, logo passou ao estado de relaxamento físico e emocional, deixando-se dominar por volumoso pranto. O escândalo ocorrera, porém atenuado pela ação do amor vigilante. Lentamente o choque cedeu lugar aos comentários variados. Alguns presentes lamentaram a cena, enquanto outros, ainda inseguros deles mesmos, alfinetaram: "Quem diria, hein? O Francisco com aquele ar gentil, perturbando a pobre senhora. Não se pode mesmo confiar em ninguém. É certo que ele exagerou. No entanto, onde há fumaça, aí também permanece o fogo." Em uma afirmação cruel de culpa do jovem. O senhor Almiro conversou calmamente com a dama, infundindo-lhe ânimo e esclarecendo-a. Explicou-lhe que se tratava de uma trama infeliz para afligi-la e desestruturar o médium, gerando suspeição a respeito da casa que se dedicava ao bem e ao amor. Eis porque, arrematou, não tocamos em nossos pacientes durante a terapia bioenergética, a fim de não apenas respeitarmos as pessoas, como também mesmo inconscientemente não lhes despertarmos sensações perturbadoras. A aplicação da energia restauradora é feita na aura e nos chakras, de onde se irradia para os diferentes núcleos e órgãos físicos, assim como áreas psíquicas.
Isso aqui é importante que a gente reforce, porque muitas vezes tem médiums que gostam de dar passo tocando no paciente. Isso é um perigo, porque, como ele diz aqui, você pode estar tocando em áreas que vão perturbar esse paciente. E também você vai se colocar assim, numa situação muito perigosa, porque esse paciente pode reagir. Então, o passe não tem toque de mão, não tem que tocar o paciente. Aquele médium que ainda age assim, ele tem que se cuidar. Tome cuidado, porque uma hora dessa pode não ser bem visto e essas posições, né, trazer transtornos dentro até do poço de paz. Então ele deixou que a dona Augusta se recompusesse, acalmando-a quanto possível, e inspirou a conduta reta, equilibrada. Antes de afastar-se, ainda gastada e temperamental, ela retricou, fingindo-se vítima. E agora, como eu ficarei? Após um acontecimento tão desagradável, como me apresentarei ao meu marido e como suportarei a maledicência? Com a mesma disposição com que a senhora deu início ao escândalo injustificável, repistou serenamente o abnegado dirigente. Isso servirá à amiga como advertência para o restante dos seus dias, na sua atual e preciosa existência carnal. E se eu suicidar-me? Pior, para a cara irmã, porquanto somente aumentará sua carga de aflição, sem qualquer lenitivo para as próprias angústias. Um erro não elimina outro, sem lhe diminuir a intensidade de danos. Somente a coragem que enfrenta desafios resolve os problemas que criamos para nós mesmos. Agora está na hora de a senhora retornar ao lar. O tempo avança e faz-se tarde. Encerrava-se ali a conversação, evitando o pieguismo e o revolver do assunto que deveria ser ultrapassado de imediato. Essa questão do suicídio, nós vamos aproveitar aqui essa deixa aqui do estudo, para dizer que quando a pessoa suicida, ela mata só o corpo físico, mas ainda ficam mais 6 corpos áuricos, que vão perturbar esse suicida de uma maneira muito séria, que ele vai sentir dores horríveis. Então o suicídio não é solução em situação nenhuma, porque se mata apenas o corpo físico e os outros ficam vivos. E ele vai ficar vivo nesses corpos. E aí ele vai ficar como o quê? Como um réprobo da lei de Deus, como um rebelde, como um indisciplinado e, além de tudo, como um covarde. Cuidado, não façam isso. No suicídio nunca. Diz André Luiz que a dor do suicida é inenarrável. Continuando aqui. Quando ela saiu, o senhor Almiro buscou o médium, estimulou o prosseguimento das tarefas com esquecimento do incidente desagradável, sem conceder-lhe qualquer consideração. As horas se encarregariam de anular as impressões perturbadoras, desde que silenciando diante de quaisquer comentários desairosos, acusatórios ou defensivos. A resposta do bem é sempre por meio das ações positivas, com o esquecimento de todo o mal. Depois que a sala voltou a esvaziar-se, com o afastamento das pessoas, o Dr. Carneiro de Campos e o irmão Vicente não ocultaram o júbilo decorrente da experiência da noite. Porque me apresentasse ainda preocupado, Fernando explicou-me. Nossa alegria resulta do mal que não aconteceu, encerrando um capítulo que poderia ter tido consequências funestas. Observamos o bem operante, mas não avaliamos os males que deixaram de ter curso. Isso mesmo. Às vezes a gente põe tanta força num problema e esquece, né, o que poderia ter sido de pior. Isso aí é muito importante. Que quantas vezes nós entramos aí em estados, né, de alucinações até por uma pequena coisa que aconteceu, mas não agradecemos pelo grande mal que poderia ter acontecido. Nós somos protegidos o tempo todo, sabe, meus amigos, minhas amigas? Vamos ater a isso, na proteção que temos. Este desagradável acontecimento breve passará.
Francisco aprenderá a adquirir harmonia no vendaval, prosseguindo no ministério mediúnico responsavelmente, cada dia, com mais cuidados. Dona Augusta, sentindo-se sem campo hábil para os seus conflitos e paixões, logo se afastará. O mensageiro do soberano das trevas será doutrinado, esclarecido e se dará conta da perda de forças no primeiro embate. Outros virão, como já estão ocorrendo, e atingiremos nossa meta, que é despertar as consciências adormecidas, orientando os bons trabalhadores das hostes espiritistas a fim de que se mantenham vigilantes e fiéis. Infelizmente, os nossos mais perigosos adversários encontram-se em nós próprios, que lhes damos guarida e os sustentamos com nossos caprichos, orgulhos e pequenezes. Pus-me a refletir e anuí que as explicações do amigo somente anotamos o que acontece, sem nos darmos conta de todo o mal que não sucedeu. Francisco também compreendeu melhor a própria problemática sexual, a timidez, e definiu-se pelo empenho espiritual, prometendo-se exercer as funções psíquicas com grande doação das energias genésicas. Seria essa forma que elegeria para a sublimação das suas potencialidades físicas, entregando-se mais e mais ao exercício da prática da mediunidade com Jesus. Recordei-me do caso Raulinda, com as suas consequências de longo porte, vendo a reação de Francisco, que agora começava realmente a própria ascensão, carregando a cruz invisível das provas redentoras, que deveriam transformar em asas de luz para a libertação. A criatura sempre está a construir o futuro mediante os próprios atos. Cada decisão constitui-lhe o roteiro a percorrer, que lhe facultará o triunfo ou o recomeço da experiência em que malogre. Quando os homens compreenderem e assimilarem a ideia de que a Terra é um planeta de efeitos transitórios, mais se equiparão de recursos hábeis em espírito para uma trajetória carnal enriquecedora. A noite pulsava ao ritmo das estrelas lucilantes. Novas atividades nos aguardavam. Então terminamos aqui esse capítulo, prezado amigo, prezada amiga. É muito importante considerar o que foi colocado aqui. Cuidemos das nossas vidas, sabe? Ver aquilo que ainda é uma paixão forte em mim e que me faz tremer diante dessa própria paixão, para que eu a oriente, para que eu me oriente nela, para que eu não tenha problemas, para que eu não cause problemas a ninguém. Este é o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, muita paz.